Espero que estejam todos bem. No vídeo passado, eu falei com vocês um pouquinho sobre o transtorno esquizoafetivo para tentar trazer para quem não participa da vida de quem tenha, ou ainda não sabe que tem, ou até para, principalmente, para quem convive com quem tem o transtorno e não sabe como lidar, para poder ter uma ideia de tudo que engloba o transtorno esquizoafetivo, de tudo que faz parte do transtorno e do nosso dia a dia. Hoje eu venho trazer para vocês algumas perguntas que eu recebi aqui no canal, que já tem bastante tempo que eu recebi e que eu não respondi até hoje, eu não dei conta de responder todo mundo. Então eu fiz um apanhado mais ou menos de quantas perguntas eram das que foram mais frequentes, né? Para poder responder e explicar um pouquinho rapidinho para vocês, para não ficar muito longo. A primeira pergunta que me chamou muita atenção, e que foi uma das que eu mais recebi, até das pessoas que depois entraram em contato pelo Instagram, é a seguinte, quem fez essa daqui foi Comi Kaife, há 2 anos, desculpa não ter respondido. Ela perguntou, mulher, você toma remédios? Porque eu fico assim, depois de 1 mês sem tomar, apesar de ainda assim ter umas coisas persistindo com sintomas, bem pouco, eu tenho muito delírio. Então, tem 7 anos que eu me trato e tem 7 anos que eu não fico sem remédio. Eu morro de medo de como eu fico, porque se nas minhas crises eu já fico de um jeito que eu tenho medo do que eu possa fazer comigo e de como eu possa vir a ser com aquelas pessoas que estão por perto, que se importam comigo, eu não quero arriscar. E eu encontrei um médico que eu sou muito feliz em ter ele na minha vida, ele é muito humano, ele é um paizão e ele me ajuda demais. Então eu confio nele. Quando é necessário trocar medicação, a gente troca, mas é só quando ele diz que é necessário, mediante as minhas crises, os meus novos sintomas, ou agravante dos meus sintomas antigos. Do contrário, eu não fico sem medicação nunca, de jeito nenhum, eu sigo bem à risca, tá? O outro comentário é da Glaucia Tibal. Como assim? Você tem total consciência de tudo que acontece com você? Quem é portador não conseguiria gravar com tanta lucidez um vídeo como esse. Então, gente, eu não sei porque eu não conheço muita gente que tem esse transtorno. Eu conheço apenas 3 pessoas que não moram perto de mim. Uma mora na Bahia, a outra mora em Belo Horizonte. E eu não tenho contato direto com ninguém com transtorno como eu. E então eu não saberia dizer se eu sou atípica mesmo para o transtorno ou se eu tô ficando mais doida do que todo mundo, porque eu sei dos meus sintomas, eu sei o que acontece comigo, eu tenho delírios ainda, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, e eu sempre aproveito meus momentos de lucidez, tipo, quando eu tô, não é saindo do buraco, mas é como se eu vivesse dentro de um poço brigando com todas as minhas outras personalidades. E aí eu consigo ficar por cima para poder tomar conta da minha vida por um tempo. Eu aproveito esse tempo para poder produzir conteúdo aqui, para cuidar da minha família, para cuidar da minha vida pessoal, para que quando eu estiver em crise, a minha vida não fique totalmente destrambelhada. Então eu tento utilizar o pouco tempo que eu sei que é o tempo que eu tenho certeza que eu vou estar boa, para poder tentar fazer tudo que eu preciso de manutenção na minha vida. Eu não consigo fazer planos a longo prazo, mal de um hoje para amanhã, porque a gente nunca sabe como a gente vai acordar. Mas eu utilizo esse pouco tempo para investir em alguma coisa que eu sei que vai ser bom para mim. Então, o tempo que eu tô nessa lucidez, fora dos delírios e fora no fundo do poço, eu tento utilizar meu tempo para poder investir em alguma coisa que eu sei que vai ser bom até quando eu não estiver bem para isso, entendeu? O outro comentário. Isabela, você trabalha ou tem relação afetiva? Como você vê a vida com essa doença? Eu não consigo me imaginar terminando a minha vida com essa doença. Então, foi a Sherla Campos que comentou isso há 1 ano. Sherla, eu trabalhei a minha vida inteira. Na verdade, quando eu comecei o tratamento, né, para ter esse diagnóstico, eu trabalhava e eu tinha crises terríveis no trabalho. Durante os 3 anos que eu trabalhei lá, eu fiquei 6 meses direto sem conseguir ir trabalhar.
Depois eu voltei e eu ficava tipo meia hora e depois ia embora para casa ou ia direto para o hospital porque eu tinha que ser medicada. Eu entrava em crise com muita facilidade. Para me estabilizar foi muito difícil. E aí eu decidi que eu não ia trabalhar por um tempo até me sentir à vontade. Depois disso eu fiquei mais de 2018 até 2021 sem trabalhar fora. Então, isso foi o tempo que eu levei para me sentir confortável de procurar um emprego. Mesmo assim, depois de 2021 eu já trabalhei em 3 lugares e eu pedi conta dos 3 lugares, porque eu vi que eu não podia continuar prejudicando a empresa e as pessoas, porque aqui na minha cidade eu trabalhava em empresas pequenas, então era empresa familiar, eu não queria prejudicar gente próxima a mim. Então eu pedi conta e decidi que eu vou trabalhar, mas sem ter vínculo CLT, sabe? Porque acaba prejudicando tanto a mim quanto a empresa, então é o melhor. Relações afetivas. Eu tenho 10 sobrinhos, cara. Que é mais afetivo que isso? Todos criancinhas, bem pequenininhas, o mais velho tem 6 anos. E assim, são tudo pra mim. A minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, eles são tudo pra mim. E eu tenho meu marido. Ele não entende como lidar com o transtorno. Mas independente disso, ele é a minha base de conforto, sabe? Quando eu tô mal, eu sei para onde eu vou correr. Se tá acontecendo alguma coisa, eu sei a quem recorrer. Se eu tô com medo, eu sei quem vai me defender. E é ele. Então, assim, eu tenho toda essa base. Não vou falar que todo mundo da minha família entende, não. A minha família respeita a minha condição. Entender só quem tem. Você pode ser próximo à vontade que você não vai entender. E, assim, no início, porque 7 anos é bastante tempo, eu também não me via seguindo a vida com isso, não. Até hoje. No momento que eu tô bem para baixo, nas crises mais pesadas, eu fico pensando que eu não quero continuar minha vida desse jeito. Eu não quero ser um fardo para minha família, porque eu nunca vou conseguir trabalhar e ter uma vida como todo mundo tem. Mas é a questão que minha mãe sempre disse, né? Eu não sou todo mundo, então eu tento seguir nessa base aí. A Sherla também comentou assim: você mora sozinha? Qual a sua renda? Você trabalha? E ela disse que perdeu um pouco a memória. Eu tenho lapsos de memória recente, e eu não lembro da minha infância. Nada, nada da minha infância. Eu lembro pouquíssimas coisas até os meus 14 anos. Mas isso aí é um assunto para minha psicóloga. Mas, como eu disse, eu sou casada, eu moro com meu marido. Eu não tenho renda porque eu não trabalho. Então a gente vive nisso aí, no perrengue do brasileiro. Mas graças a Deus, eu tenho um médico, uma psicóloga, uma equipe que trabalha comigo e que acredita em mim, acredita que quando eu estiver bem eu vou fazer de tudo para poder estar melhor ainda. E é isso que me leva cada dia mais. Eu vou tentar gravar outro vídeo falando de outros comentários. Vou tentar colocar aqui para vocês verem os comentários dessas pessoas. E se vocês tiverem dúvida, podem me chamar lá no Instagram, @bellasky, bela.sky. Sky com S-K-A-Y, porque é um jeito diferentão de escrever o céu, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha, pode ficar à vontade que eu vou tentar responder todo mundo e levar essa palavra de acolhimento para todo mundo que estiver passando por essa situação difícil, tá bom? Beijinho para vocês. Tchau, tchau.